Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 36. Gonçalo estranha a demora de Fernanda. Adriano diz que ela está com o celular desligado e não lhe disse o local onde iria se encontrar com Eduardo. Ansiosa, Priscila revela à família que está grávida de Aníbal. Gonçalo fica feliz e a abraça. Vladimir se recorda do momento em que Adriano lhe disse que Priscila está grávida. Intrigado, Vladimir decide procurar na lista telefônica o nome do laboratório onde foi feito o teste de fertilidade de Aníbal. Fernanda chega em casa cabisbaixa e triste. Todos a questionam se ela conseguiu falar com Eduardo. Fernanda diz a todos que Eduardo morreu. Em sua fazenda, Eduardo queima algumas coisas na lareira, entre elas uma foto de quando era criança e estava ao lado de sua mãe. Eduardo também queima a carta que Soledade o deixou antes de falecer. Liliana pergunta a Marina se seu amigo Ciro está no céu. Marina confirma que sim e ressalta que todas as pessoas boas vão para o céu. Bárbara pergunta a Fernanda quem tentou arruinar seu casamento, já que Eduardo está morto. Fernanda supõe que essa foi uma das últimas coisas que Eduardo fez. Camilo diz que Eduardo aproveitou que iria tirar sua vida e resolveu brincar com eles. Fernanda diz que Eduardo morreu com raiva deles. Aníbal diz que Eduardo foi um ingrato e nunca reconheceu a ajuda que deram, e ressalta que ele e Soledade moraram na fazenda e comeram da comida deles por muitos anos. Aníbal pergunta em qual outro lugar eles viveriam da maneira como Gonçalo proporcionou. Fernanda diz que Soledade trabalhou na fazenda deles de maneira honesta. Fernanda diz ao pai que o modo de pensar de seus irmãos ainda irá arruinar o grupo Lactos, pois eles estão convictos de que dar trabalho é um favor e que pagar um salário é uma forma dissimulada de dar esmola. Fernanda diz que Eduardo tinha razões para odiá-los, pois foi separado de sua mãe. Debochado, Camilo diz que agora eles devem agradecer a Eduardo por ter se aproveitado dela. Furiosa, Fernanda diz que Eduardo nunca tentou se aproveitar dela e ressalta que foi apenas um beijo puro e inocente. Fernanda coloca Bárbara contra a parede e pede a ela que fale a verdade sobre o beijo. Bárbara tenta se justificar e Fernanda diz a ela para admitir pelo menos uma vez na vida que agiu mal. Priscila tenta confortar Fernanda, que está bem nervosa. Em pensamento, Bárbara diz que a dor de Fernanda está apenas começando. Ao lado de Gonçalo e em pensamento, Bárbara se alegra com a morte de Eduardo, pois assim não terá que sujar suas mãos de sangue com ele. Artêmio ordena que Bárbara investigue em quais condições Eduardo faleceu e que se certifique de que as cinzas são mesmo dele. Santiago aguarda por Aurora na noite fria e ela não aparece. Santiago supõe que Dominga não a tenha deixado sair. Fernanda pega no sono e sonha com Eduardo. Em sua fazenda, Eduardo também sonha com ela. Em seu sonho, Fernanda está vestida de preto em trajes de luto. O encontra em frente à sua lápide. Fernanda começa a lhe bater, ao se dar conta de que ele forjou sua própria morte. Santiago diz a Fernanda que gostaria de estar ao lado de Fernanda para confortá-la nesse momento difícil. Fernanda diz que ficará bem e só precisa de um tempo. No carro, Lúcio diz a Bárbara que gostaria que ela passasse a casa de Soledade para o seu nome. Assim, não há riscos de Eduardo reclamar a casa. Bárbara diz que Eduardo não fará isso, pois ele está morto. Eduardo acorda e diz que precisa se encontrar com Fernanda. Gonçalo tenta animar Fernanda e lhe convida para tomar café no jardim, mas Fernanda não está disposta. Gonçalo diz que após a morte de Eduardo, as coisas ruins acabarão. Fernanda diz ao pai que não consegue ficar tranquila, pois pressente que algo terrível ainda os rodeia. Os técnicos se dão conta de que o sistema de refrigeração foi desligado e todo o leite foi perdido. Aníbal é avisado por telefone e fica surpreso. Santiago encontra a casa de Aurora. Aurora diz que não pode sair, pois Dominga saiu e a deixou trancada. Aurora pede a Santiago que vá embora. Santiago a questiona por que Dominga a mantém trancada. Aurora lhe diz que para encontrar sua mãe precisará de muita informação e ressalta que para isso terá que estar ao lado de Dominga. Triste, Santiago começa a chorar do lado de fora. Grangeiro comunica a Aníbal e Gonçalo que a falta de refrigeração ocasionou uma perda de 1 milhão de litros
de leite. Gonçalo e Aníbal ficam espantados. Bárbara visita Bosco. Ele é ríspido com ela e diz que o que ela quer deve ser importante para tê-lo interrompido de suas orações. Bárbara diz que o assunto é de vida ou morte. Aníbal liga para Franco e solicita sua presença na empresa, para que possam conversar sobre o projeto social. Franco pergunta se precisa ser naquele dia. Aníbal diz que sim, pois Fernanda está prestes a viajar para sua lua de mel. Franco tenta atrapalhar a lua de mel de Fernanda e diz que a Power Milk depende de Fernanda para tomar sua decisão. Aníbal diz a Franco que Fernanda pode adiar a lua de mel. Franco mostra preocupação quanto à lua de mel e diz que após analisar em sua agenda, viu que pode desmarcar um compromisso e espera Fernanda em 2 horas na sua fazenda. Dissimulada, Bárbara diz a Bosco que toda a família Elizalde está de luto pela morte de Eduardo. Bárbara mente e diz que Eduardo era como um filho para ela e Gonçalo, e ressalta que tentaram fazer de seu futuro promissor. Bosco diz que está ciente de que o mandaram para longe e o separaram da mãe. Bárbara lamenta o fato de Eduardo ter mantido contato com Bosco e não com os Elizalde. Bosco acha estranho o fato de Soledade nunca lhes dizer nada sobre o filho. Bárbara mente e diz que Soledade não confiava neles da mesma forma que confiavam nela. Gardênia fica surpresa ao Franco lhe dizer que receberá Fernanda em sua casa. Fernanda diz que a reunião deveria ser na empresa e não na fazenda de Franco. Aníbal instrui a irmã para que omita o acidente com o leite. Bárbara pergunta a Bosco o que exatamente aconteceu com Eduardo. Bosco diz que Fernanda já está a par de tudo. Bárbara mostra interesse em saber o que exatamente aconteceu com Eduardo nessa fatalidade. Bosco a questiona se ela quer saber os motivos que levou Eduardo a acabar com a própria vida ou está interessada em saber se Eduardo indicou algum culpado. Bárbara diz que sim. Bosco diz que uma pessoa fez muito mal a Eduardo e Soledade, e essa pessoa atende pelo nome de A Hiena. Bosco a questiona se esse nome é familiar. Morrendo de raiva, Bárbara o questiona quem era essa mulher. Bosco diz que Eduardo sempre se referiu a essa pessoa por meio desse apelido. Eduardo presta sua solidariedade a Liliana pela perda de Ciro e ressalta que ela não estará sozinha. Eduardo diz que sempre cuidará dela e de seu bem-estar. Liliana diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para ela ganhar sua liberdade. Bosco diz a Bárbara que Eduardo não resistiu a tanta humilhação e a crueldade a qual Soledade foi exposta. Bárbara diz que tentaram transferir os restos de Soledade para o mausoléu da família. Bosco diz que essa não era a vontade de Eduardo e ressalta que esse assunto não a interessa e o que ela deve saber é que Soledade está sepultada na cripta de sua capela. Bárbara pede a Bosco autorização para ir à cripta. Adriano pergunta a Fernanda por que isso a abala tanto. Fernanda começa a falar de Eduardo e Adriano diz que não se refere a ele, mas sim ao seu encontro com Franco. Adriano pergunta se Eduardo foi tão importante assim para ela. Fernanda revela que sim e ressalta que Eduardo foi o seu primeiro grande amor. Adriano diz que compreenderá a situação em respeito a Eduardo. Franco confronta Oregon sobre o atestado de óbito de Ciro. Franco diz que um infarto é mais fácil de se justificar do que as inúmeras fraturas que Ciro adquiriu em seu corpo após a explosão da bomba artesanal que ele mesmo fez para livrar Liliana do eletrochoque. Oregon pede que conversem em particular em sua sala. Bárbara pede a Bosco para que a deixe sozinha na cripta, para que possa rezar por Soledade e Eduardo. Sozinha, Bárbara deseja que Satanás faça com que os dois queimem nas profundezas do inferno. Bosco ouve tudo e fica assustado. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 37. Santiago aparece na casa de Dominga e diz que está encantado em conhecê-la. Ao ser questionado quem ele é, Santiago diz que é o namorado de Aurora. Dominga fica surpresa. Grangeiro informa Gonçalo e Adriano que a produção de leite será suspensa por no mínimo 1 semana em razão de uma peça que foi danificada. Gonçalo tem o receio de irem à falência. Adriano acusa um funcionário e diz que a máquina de refrigeração estragou por negligência dele. Fernanda chega à fazenda de Franco e se depara com Gardênia. Bárbara conta a Artêmio que já verificou e Eduardo está mesmo sepultado na paróquia de São Rafael. Artêmio solicita sua presença em seu escritório o quanto antes. Fernanda questiona Gardênia o que faz ali. Franco aparece e diz que Gardênia trabalha para ele. Dominga pergunta a Aurora o motivo dela ter voltado se já tem um namorado. Santiago diz que a Aurora voltou para informá-la de que eles irão se casar. Dominga fica espantada. Em seu escritório, Fernanda confronta Eduardo o motivo de ter contratado Gardênia sem os avisar. Franco diz que não sentiu que fosse necessário e ressalta que quando contratou Gardênia, ela já não trabalhava para eles.
empresas. Fernanda o questiona se a sociedade entre o Grupo Lactos e a Power Milk depende de muitos fatores. Franco a contradiz e diz que a sociedade entre as empresas depende unicamente dela. Fernanda fica surpresa. Artêmio deduz que o padre Bosco saiba de sua existência e ordena que Bárbara faça com o padre o mesmo que fez com Montserrat Elizalde. Artêmio diz que o padre deve desaparecer. Bárbara lhe responde que assim será. Gardênia teme que Fernanda tenha ido à fazenda para obrigá-la a voltar a trabalhar para eles. Jacinto a tranquiliza e descarta essa possibilidade. Santiago tenta enrolar Dominga e se passa por um pintor famoso e conhecido. Dominga fica feliz. Fernanda não compreende o fato do contrato com a Power Milk depender dela. Franco diz que o contrato só será assinado caso o projeto social de Fernanda entre em execução. Fernanda diz que a Power Milk é uma grande empresa e não se associaria a qualquer empresa sem nada em troca. Franco diz que o interesse deles é somente com aquilo que está vigente no contrato. Dominga permite que Aurora e Santiago deem uma volta na cidade. Sozinha, Dominga diz que se dará bem com Santiago. Franco diz que Fernanda é um fator decisivo para uma negociação milionária. Franco ressalta que não deixará que a Power Milk se associe ao Grupo Lactos sem antes saber quem é ela. Fernanda fica surpresa com essa pergunta. Bárbara conta a Artêmio sobre a sociedade com a Power Milk. Artêmio ordena que Bárbara investigue e descubra tudo o que puder sobre Franco Santoro. Artêmio ressalta que não pode permitir que um estranho estrague seus planos. Fernanda diz a Franco que o negócio não é ela, portanto não há necessidade de saber quem é ela. Franco explica que seus superiores são filantropos e ressalta que boa parte da utilidade de suas empresas se canaliza em campanhas educativas em países da América Latina. Fernanda diz que é difícil acreditar que ele trabalhe numa empresa em que o interesse é o bem-estar dos países em desenvolvimento. Franco diz a ela que a generosidade é uma virtude escassa, porém existe. Franco a questiona se ela se considera uma pessoa generosa. Fernanda diz que ele deve perguntar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Franco diz que quer saber se Fernanda é generosa consigo mesma. Franco ressalta que há duas coisas em Fernanda que lhe chamam a atenção desde que a conheceu, sendo a primeira sua beleza e a segunda a sua ausência. Fernanda não o compreende e Franco diz que ela parece desabitada, que ela é como uma casa bonita e bem cuidada, mas sem habitantes. Franco ressalta que o olhar de Fernanda esconde uma grande angústia e solidão. Franco diz que, desde que a conheceu, pôde observar que em sua alma falta um amor. Emotiva, Fernanda pede licença e vai ao banheiro. Santiago diz a Aurora que o padre terá que procurar sua certidão de batismo, pois agora ela irá se casar. Santiago lhe garante que com isso saberão quem são seus pais. No banheiro, Fernanda se recorda das palavras de Franco e chora. Vladimir e Priscila se encontram. Ele diz que sabe que ela está grávida. Priscila fica surpresa. Franco diz que sua intenção não era fazê-la chorar. Fernanda diz que teve alguns dias difíceis e por isso está sensível. Fernanda diz que as flores com o cartão no dia de seu casamento a tirou do eixo. Franco pergunta se ela se encontrou com Eduardo e ele lhe explicou os motivos que o levaram a tentar arruinar seu casamento. Fernanda diz que muitas perguntas ficarão sem resposta, pois Eduardo está morto. Franco lamenta e Fernanda se dá conta de que está revelando detalhes de sua intimidade a um desconhecido e pergunta o que o assunto tem a ver com a associação entre as empresas. Franco diz que não sabe o motivo, mas se viu na necessidade de lhe perguntar sobre essas coisas. Fernanda apresenta a Franco seus projetos para o centro comunitário. Franco pede a ela que, enquanto a negociação não estiver concluída, que não saia de viagem. Santiago e Aurora decidem esperar pelo padre na igreja. Vladimir revela que abriu o teste de fertilidade de Aníbal e sabe que ele é estéril e, portanto, ele é o pai do filho que Priscila espera. Priscila fica surpresa. Aníbal pergunta a Gonçalo se ele acredita que Fernanda conseguirá fechar o negócio. Gonçalo diz que sim e ressalta que não duvida da capacidade de Fernanda. Nesse instante, Aníbal recebe um relatório com os prejuízos decorrentes da baixa refrigeração do leite. Gonçalo fica aflito e preocupado. Aníbal ressalta que eles têm 10 dias para reparar esse dano. Do contrário, irão à falência. Fernanda está de saída quando Érica aparece e se surpreende ao vê-la na fazenda de Franco. Érica diz que fará um churrasco em sua casa e a convida. No escritório de Franco, Érica pergunta se ele e Fernanda são amigos. Franco diz que não, porém haverá com frequência, pois está prestes a assinar o contrato com o Grupo Lactos. Érica o questiona se ele chegou a cogitar que o namoro de mentira deles se torne realidade. Gardênia explica para Fernanda
Fernanda os motivos que a levaram a trabalhar para Franco Santoro. Fernanda diz que a compreende e ressalta que Franco é uma boa pessoa. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 38. Franco diz a Érica que não tem uma resposta e a questiona se ela pensou que o namoro deles poderia se concretizar. Érica diz que sim. Fernanda vai à casa de Margarida e lhe pergunta se ela tem notícias de Eduardo. Margarida diz que não, e Fernanda lhe conta que Eduardo faleceu. Margarida se assusta. Em seu escritório, Eduardo encontra no interior da peça de xadrez que Ciro lhe deu um bilhete enrolado. Se tratava de outro enigma de Ciro, que pedia para que ele entregasse aquela mensagem a Isaac Newton. Eduardo tem a certeza de que aquilo é uma pista valiosa. Fernanda diz a Margarida que Eduardo está enterrado junto à Soledade na cripta da igreja de São Rafael. Fernanda diz a Margarida que espera que ele o perdoe, pois ela foi a culpada por tê-lo separado de Soledade. Fernanda conta a Margarida que fez um juramento ao Padre Bosco de que dará continuidade ao centro comunitário para que todas as crianças estudem no povoado e não sejam separadas de seus pais. Eduardo supõe que Liliana saiba a resposta para esse enigma. No entanto, considera que será difícil convencê-la de contar. Eduardo diz a Jacinto que sua mentira tomou proporções gigantescas, pois os Elizalde esperam receber uma grande quantia em dinheiro da Power Milk para aliviar os prejuízos do Grupo Lactus. Eduardo confessa não saber como proceder com seu plano, uma vez que não tem o dinheiro que eles pedem. Jacinto diz a Eduardo que o melhor seria que ele fosse embora, antes que os Elizaldes descubram tudo. Eduardo diz que não pode ir embora, pois precisa desmascarar Bárbara e libertar Liliana. No escritório, Bárbara revela a Gonçalo sua angústia pela morte de Eduardo. Gonçalo diz a Bárbara que o Grupo Lactus passa por um momento delicado, pois as perdas foram muito altas. Gonçalo diz que se não receberem uma injeção de capital, terá que declarar falência. Em pensamento, Bárbara se alegra com a notícia e com a possibilidade de se livrar do jogo de Artêmio, segundo ela, a pessoa que mais odeia em sua vida. Tomásia revela a Fernanda que Ciro, um amigo muito querido de Liliana, faleceu e ela está muito triste. Adriano aparece e Fernanda lhe diz que a viagem de lua de mel terá que ser adiada outra vez. Adriano fica sem jeito. Aurora fica esperançosa com a possibilidade de ter acesso à sua declaração de batismo. Furioso, Adriano pergunta a Fernanda se o adiamento da lua de mel é em decorrência dos negócios da família ou por Eduardo, seu estúpido namorado de infância. Fernanda pede respeito a Eduardo e ressalta os inúmeros contratempos que surgiram. Adriano pergunta a ela se eles estão casados ou não. Nesse instante o telefone toca e é Aníbal, que está furioso e solicita a presença da irmã o quanto antes na empresa. Na empresa, Fernanda diz que Franco só queria confirmação de que darão início ao projeto social. Aníbal diz que o sonho da irmã, de ser fada madrinha dos pobres, se tornará realidade. Bárbara nota que Fernanda está triste e abatida e ressalta que a morte de Eduardo a deixou muito mal. Camilo pede que mudem de assunto e Fernanda diz que o irmão se preocupa mais com a morte de um cavalo do que com a de alguém próximo. Fernanda culpa todos pela morte de Eduardo e Soledade. Fernanda diz que precisa ir à clínica de Oregon para a missa de Ciro, amigo de Liliana que faleceu. Aníbal diz que de um momento para o outro, Fernanda passou a se interessar por Liliana. O momento de cortejo de Ciro causa comoção a todos, principalmente a Liliana e Marina. Na cantina, Jairo aparece e pede a Vênus que lhe conte onde localizar Marina. Vênus diz a Jairo que mesmo que soubesse, não o diria. Jairo decide demiti-la. Oregon está entediado durante a missa de Ciro e acaba cochilando. Agripina percebe e o acorda. A esposa e o filho de Ciro chegam à missa. Oregon fica surpreso ao descobrir que Liliana não está na igreja. Fernanda e Adriano chegam à missa e Oregon se esconde para que ela não o veja. Fernanda agradece a Deus por Liliana ter tido um amigo como Ciro. Do lado de fora, Agripina e Oregon procuram por Liliana. Eduardo os surpreendem e pergunta se eles procuram algo. Adriano pergunta por Liliana e Fernanda supõe que ela esteja na frente com Oregon. Inquieto, Adriano sai da igreja e entra no carro de Fernanda.
Eduardo pergunta a Oregon qual o diagnóstico que ele deu para a morte de Ciro, e Oregon diz que foi em decorrência de um infarto. Oregon pergunta a Franco se ele sabe o paradeiro de Liliana. Eduardo diz que quem deveria saber era ele, afinal, Oregon é o psiquiatra dela. Furioso, Oregon pede a Eduardo que devolva sua paciente. Franco admite estar com Liliana e ressalta que antes de devolvê-la, precisa se certificar de que ela ficará bem em sua clínica. Nesse instante, Fernanda bate na porta. Oregon fica apavorado. Fernanda demonstra o interesse de querer ver a irmã. Oregon vai ao local onde Eduardo está escondido e diz que Fernanda quer ver Liliana. Oregon decide acatar as instruções de Eduardo e diz que fará o que ele pedir. De volta à sua sala, Oregon procura por Fernanda, mas não a encontra. Sozinho na sala, Franco diz que levará Oregon ao seu limite. Oregon encontra Liliana no quarto com a irmã e fica aliviado. Eduardo diz a Marina que o local mais seguro para Liliana ficar é na clínica. Eduardo pergunta se continua contando com o apoio de Marina. Marina diz que sim, afinal, não pode voltar para casa por 2 motivos. O primeiro, porque Jaro a persegue, e o segundo, porque Silvestre deve estar envergonhado dela. Eduardo promete a Marina que conversará com Silvestre e cuidará para que vivam tranquilos e não aconteça nada. Marina fica feliz e pede a ele que se certifique-se de que Silvestre está bem. Jairo aparece na oficina de Silvestre e o ameaça com uma barra de ferro. Silvestre fica assustado. Bárbara surpreende Adriano fazendo as malas. Bárbara o questiona para onde vai. Fernanda pede a Oregon que a deixe em particular com Liliana. Fernanda diz a Liliana que está ali pois soube que Ciro morreu. Fernanda se alegra pelo fato da irmã ter conseguido fazer um amigo. Liliana começa a chorar e acaricia o rosto de Fernanda. Adriano diz que se cansou das humilhações que passa com Fernanda e Bárbara e está decidido a ir embora. Bárbara o questiona sobre seu casamento e Adriano diz que seu casamento que vá para o inferno. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 39. Oregon questiona Franco se ele não está indo longe demais. Franco diz que não tão longe quanto gostaria. Franco diz que Marina continuará como enfermeira de Liliana. Oregon diz que isso vai contra o regulamento e o questiona o que dirá a família quando o questionarem sobre a nova enfermeira de Liliana. Franco diz a Oregon que omita isso e não diga nada, como sempre fez. Eduardo diz que se Liliana sair da clínica sem autorização, o mandará para a cadeia. Eduardo reforça que irá à clínica todos os dias e ressalta que caso haja algum contratempo, que Marina o comunique imediatamente. Bárbara pergunta a Adriano o que ele fará de sua vida. Adriano diz que viverá às custas dela, pois sabe muitos de seus segredos. Liliana sugere a Fernanda que as duas fujam para a casa de Eduardo e lá Fernanda confesse seu amor por ele. Bárbara diz que Adriano não deve ser duro com ela e o pede que antes de ir embora, que os dois se despeçam como bons amigos. Margarida diz a Jacinto que não aprova as atitudes de Eduardo, afinal, agora ele enganou Fernanda com sua falsa morte. Margarida está decidida a ir à paróquia de Bosco ver a lápide com o nome de Eduardo. Bárbara diz a Adriano que a fúria dele só se justifica com muito amor. Bárbara está convencida de que Adriano está apaixonada por ela, pois ela se considera uma mulher completa. Bárbara passa a mão nas partes íntimas de Adriano. Bárbara diz que irá recompensá-lo por todos os serviços prestados. Liliana pede a Fernanda que a leve para rever Gonçalo e confessa estar com saudade de seu pai. Bárbara pede a Adriano o prazo de 3 dias para dar-lhe sua liberdade. Gonçalo diz a Fernanda que não é uma boa ideia levar Liliana para casa. Fernanda diz que sua irmã está mais lúcida e bem diferente de antes. Fernanda ressalta que Liliana perguntou por ele. Gonçalo se emociona e diz que a ideia de ter Liliana em casa o deixa muito feliz. Gonçalo autoriza que Fernanda leve Liliana para a fazenda. Fernanda fica feliz. Vladimir vai à clínica e diz que quer fazer um teste de fertilidade para saber se pode ter filhos. Priscila diz a Aníbal que irá marcar um jantar com sua família. Margarida e Jacinto chegam à paróquia de São Rafael e Bosco os questiona se querem ir à cripta. Oregon se opõe quanto à ida de Liliana para a fazenda, mas Marina diz que na companhia dela, Liliana
Liliana sempre se comporta bem. Fernanda se mostra esperançosa com o regresso de sua irmã. Bárbara pede a Florzinha que marque um almoço no dia seguinte com Franco Santoro. Oregon liga para Bárbara e lhe comunica que Liliana está voltando para casa. Bárbara fica furiosa. Marina diz a Liliana que irá acompanhá-la, mas antes precisa avisar Franco. Eduardo fica surpreso ao saber que Liliana irá para casa. Ao ligar para Franco para marcar a reunião de Bárbara e Santoro, Flor se surpreende ao descobrir que Gardênia é a assistente de Franco. Santiago e Aurora procuram a madre superiora do orfanato, onde Aurora foi criada, com o intuito de terem acesso à sua certidão de batismo. Gardênia diz a Eduardo que Bárbara quer almoçar com ele no restaurante Britânia. Franco manda Gardênia confirmar sua presença no almoço. Artêmio ordena que um de seus empregados descubra tudo a respeito de Franco Santoro. Eduardo diz a Steve que as coisas estão se complicando, pois Liliana foi para casa, e agora será difícil descobrir o segredo, o qual Soledade se referiu na carta. Eduardo diz a Steve que está encurralado, pois supõe que Bárbara peça um adiantamento para fechar o negócio, e ele não tem esse dinheiro. A Madre Superiora diz que não tem informações sobre Aurora, e ressalta que a deram esse nome porque Dominga lhe disse que ela nasceu em 20 de outubro, dia de Santa Aurora. Santiago pergunta por que o sobrenome de Aurora é Mendonça. A Madre explica que Mendonça é o nome de seu benfeitor do orfanato. Margarida cobra explicações de Eduardo por ter forjado sua própria morte. Margarida assimila as atitudes de Franco a algo do diabo. Furioso, Eduardo diz que tinha o direito de sepultar sua mãe onde bem quisesse, e quanto a forjar sua morte, Eduardo diz que já estava morto em vida. Eduardo diz que ao perder sua mãe, perdeu a sua alma, e ressalta que é muito fácil para Margarida julgá-lo, pois ela não foi afastada de sua mãe quando pequena. Eduardo diz que se Margarida não quer ajudá-lo, não irá insistir, mas a proíbe de julgá-lo por ter enterrado sua mãe na paróquia de São Rafael, local onde pode visitá-la com tranquilidade, sem público o observando. Liliana chega em casa e fica emocionada. Gonçalo aparece e abraça a filha. O momento é de muita alegria. Gonçalo elogia a beleza da filha e Liliana pergunta por Bárbara. A mulher aparece e tenta abraçá-la, mas Liliana se esquiva e a rejeita. Gonçalo tenta fazê-la se lembrar de quem é Bárbara e Liliana fica impaciente. Gonçalo diz que provavelmente Liliana não se lembre dela. Nesse instante, Liliana pronuncia o nome A Hiena e diz que Eduardo lhe disse que irá expulsá-la da fazenda. Fernanda diz que Liliana está obcecada por Eduardo. Bárbara pergunta se Liliana já foi informada da morte dele. Fernanda ressalta que tentou fazê-la entender, mas ela insiste em chamar por ele. Eduardo ordena que Oregon entre em contato com os Elizalde e descubra se Liliana está bem e por quanto tempo eles pretendem mantê-la na fazenda. Oregon diz que Eduardo aguardará a ligação sentado, pois não fará o que ele manda. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 40. Oregon liga para Bárbara e lhe diz que tem um plano para que Liliana volte para a clínica. Bárbara o chama de inútil e diz que resolverá isso sozinha e não precisa de seus planos. Oregon revela a Bárbara que há alguém o pressionando para que vá contra as ordens dela. Bárbara fica assustada. Aníbal se enfurece com Flor ao descobrir que Bárbara marcou um almoço com Franco Santoro. Oregon combina com Bárbara de se encontrarem para que ele lhe explique tudo detalhadamente. Liliana pinta os lábios de Fernanda com base no que aprendeu com Marina no pouco tempo em que esteve na cantina. Bárbara aparece e diz que precisa falar com Gonçalo. Liliana pergunta se a Hiena vai brigar com seu pai. Fernanda pede à irmã que não se refira a Bárbara por esse apelido. No escritório, Bárbara diz que é uma irresponsabilidade colocar Liliana em risco por um capricho de Fernanda e ressalta que Oregon está preocupado, pois as crises de Liliana são intensas e ela pode agredir alguém da família ou a si mesma. Bárbara diz a Gonçalo que vai até a clínica para que Oregon possa instruí-la sobre o que fazer quando Liliana tiver uma crise. Bárbara avisa ao marido que no dia seguinte almoçará com Franco Santoro. Gonçalo fica surpreso. Santiago e Aurora vão ao cartório da cidade com o intuito de encontrar sua certidão de nascimento. A única pista dos dois é a data de nascimento de Aurora. Gonçalo diz que não concorda que Bárbara almoce com Franco. Bárbara diz que faz isso pelo grupo Lactus e ressalta que precisa saber quem é Franco Santoro. Bárbara consegue dobrar Gonçalo, que compreende a situação. Graziela e Simão, esposa
esposa e filho de Ciro aparecem na clínica e dizem que precisam falar com Oregon. No cartório, Santiago e Aurora vasculham os livros do ano em que Aurora nasceu e encontram informações sobre ela, entre as quais que Aurora se chama Aurora Artemisa Sanches. Graziella pergunta a Oregon se Ciro nunca lhe disse nada sobre as patentes de suas invenções. Oregon diz que não e aproveita o momento para lhe entregar a certidão de óbito de Ciro. Na certidão de nascimento de Aurora contém apenas o nome de sua mãe, que é Rebeca Sanches Frutos. Na rua, Aurora diz a Santiago que Dominga nunca lhe disse nada sobre sua mãe e não será agora que irá dizer. Santiago diz que por dinheiro é bem provável que Dominga abra a boca. Adriano pede perdão a Fernanda pela maneira como a tratou mais cedo. Fernanda propõe ao marido que eles se respeitem e não cheguem ao limite. Adriano decide selar o acordo com um beijo. Adriano se empolga, beija o pescoço de Fernanda e em seguida começa a desabotoar sua blusa. Nesse instante, Fernanda tem uma visão de Eduardo enquanto criança no quarto. O clima entre os dois acaba no mesmo instante e Adriano lhe pergunta o que aconteceu. Oregon está à espera de Bárbara e Franco lhe assusta ao aparecer. Oregon diz a Franco que já ligou para os Elizalde. Nesse instante, Franco olha para trás e vê Bárbara no corredor com Agripina. Adriano pergunta a Fernanda o que ela viu e Fernanda diz que teve a impressão de que alguém havia entrado no quarto. Fernanda se levanta e segura o amuleto, o qual Priscila lhe presenteou no dia de seu casamento. Fernanda pede perdão a Adriano por todos os momentos desagradáveis que ele tem vivido desde que se casaram e o agradece por ter sido tão paciente. Adriano fica feliz que Fernanda reconheça e diz que é um homem de carne e osso e ressalta que não sabe por quanto tempo aguentará essa situação. Franco se esconde na sala de Oregon. Bárbara pergunta a ele quem é a pessoa que está o pressionando. Oregon lhe diz que é Eduardo Juarez. Bárbara fica surpresa. Santiago começa a embebedar Dominga e depois a pergunta pelo nome dos pais de Aurora. Dominga fica aflita. Oregon diz a Bárbara que Eduardo a pressionava e queria libertar Liliana. Bárbara diz que Eduardo não voltará a incomodá-lo, pois está morto. Oregon fica surpreso e Franco satisfeito. Adriano e Fernanda estão se beijando quando alguém começa a bater na porta insistentemente. Fernanda decide interromper o momento e ver quem é. Se trata de Liliana, que procura por Bárbara. Fernanda resolve dar atenção à irmã e Adriano fica sobrando mais uma vez. Santiago diz a Dominga que se ela lhe disser o paradeiro de Rebeca, mãe de Aurora, lhe dará muito dinheiro. Dominga diz que Santiago só tem gogó e só está a enrolando. Santiago insiste. Dominga diz que já está farta de cuidar de Aurora e, portanto, aceita a proposta de Santiago. Mas primeiro eles terão que se casar. Bárbara comemora a morte de Eduardo e diz que só falta uma coisa para que tudo fique perfeito. Oregon não sabe a que Bárbara se refere e ela diz que se refere a Liliana. Oregon se assusta e começa a passar mal. Camilo obriga que Jacinto lhe dê informações sobre Franco e Jacinto diz que não sabe de nada. Camilo decide investigar por conta própria quem é Franco Santoro. Santiago diz a Dominga que ela será madrinha de seu casamento com Aurora. Dominga resolve ir descansar e Santiago aproveita o momento para comprar mais bebida, pois a quer completamente bêbada. Camilo obriga que Jacinto abra a porta da casa de Santoro para que ele entre. Jacinto se nega e diz que não pode fazer isso. Furioso, Camilo ameaça de lhe fazer outra cicatriz com um chicote. Nesse instante, Gardenia aparece e lhe joga água, o deixando completamente encharcado.